Olá pessoal, eu sou a Tícia e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um vídeo que faz muito tempo que eu quero fazer, mas sempre fica para depois, fica para depois, fica para depois, fica para depois. E é sobre mochilão depois dos 40, é isso aí. Muita gente acha que a gente depois que passa de uma certa idade não pode fazer determinadas coisas, né? Eu penso ao contrário. Eu acho que idade é só um número, né? Mas a gente sabe que a sociedade, né? Enfim, né? Então hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu me preparei pro meu mochilão, né? E o que me levou a fazer esse mochilão. Bom, eu sempre adorei viajar, sempre gostei de viajar. Meu sonho na época da faculdade era fazer um intercâmbio na Austrália. Né? Eu queria muito estudar inglês na Austrália. Nossa, era isso há muitos anos atrás, tá? E só que no fim acabou, eu tava na faculdade, daí eu pensei assim, depois que eu terminar a faculdade eu vou, aí só que depois eu tive a minha filha, aí depois eu tive a minha segunda filha e tive meu terceiro filho, né? Então assim, foram acontecendo coisas que acabou esse sonho ficando pra depois, né? Então, como vocês sabem, eu trabalhei durante muitos anos como CLT, daí depois eu virei empreendedora, porque quando eu tive a minha segunda filha, né, a Manu, a minha mãe ficou doente, então eu não tinha mais uma rede de apoio, né? Então, quando meu terceiro filho nasceu, bem, aí sim que a coisa ficou muito crítica, né? Então, assim, era muito tempo trabalhando, as crianças o dia inteiro na creche, meu filho estava numa escola particular, vamos dizer assim, era muito custosa a vida e muito trabalhosa. E eu optei por abrir uma empresa que não tinha nada a ver com o que eu trabalhava, né? Eu abri alguma coisa que eu pudesse ficar perto das crianças. Não que eu tenha trabalhado menos, pelo contrário, eu trabalhava mais. Mas eu tinha uma flexibilidade que trabalhando de CLT eu não tinha. Porque eu fazia os meus horários, né? E eu conseguia encaixar, levar as crianças na escola, levar nas atividades físicas. Eu tive que tirar eles de escola particular, colocar em escola pública. No primeiro momento isso foi bem complicado. Mas eu acredito que a minha presença valia mais do que uma escola particular, vamos dizer assim. Não sei se estou errada, mas a minha filha mais velha conseguiu entrar na URGS, então eu acredito que eu tenha feito o correto, né? Hoje eu moro só com a Manu e o Ben, que são dois adolescentes, né? Mas voltando ao assunto. E aí em 2015 eu fui para São Paulo num evento de bolos decorados, né? Porque eu era sempre engajada em querer melhorar minha empresa. Meu sonho era ter um ateliê, não uma loja onde as pessoas comprassem, mas um ateliê para receber os clientes, fazer bolos, que se desvinculasse um pouco de casa, né? À medida que as crianças estavam crescendo. Isso não aconteceu, né? E, enfim, por diversos motivos, né? E hoje eu voltei a ser CLT, né? E aí em 2015 eu fui nesse evento, que foi onde eu conheci o Bud Valastro, né? Que ele fez uma palestra lá, falando de como ele começou, enfim. O pai dele tinha uma padaria, e aí ele resolveu modificar a padaria. Eu vou até botar foto aqui de quando eu fui lá para São Paulo. E nesse evento em São Paulo eu descobri que existia um evento desses internacional, tá? E, nossa, meus olhinhos brilharam e eu pensei, imagina se eu for nesse evento internacional, né? Eu vou transformar minha empresa numa empresa internacional. E aí eu descobri que custava uma média de 6, 7 mil reais de uma agência que fazia esse passeio, né? Que essa senhora estava lá nesse evento em São Paulo, e ela era de São Paulo, e ela fazia essas excursões pra lá. E tinha o Cake Internacional e o Salão de Chocolate. Tá? E aí eu pensei, nossa, isso é um pouco fora da minha realidade, porque no ano seguinte teria os 15 anos da minha filha, né? Então eu não ia ter dinheiro pra fazer, mas eu fiquei com aquilo na cabeça que eu realmente queria ir. Aí passou os 15 anos da minha filha, e em 2000, e vou confessar uma coisa pra vocês, foi uma realização de um sonho, mas também foi uma grande decepção por algumas coisas que aconteceram. E então em 2017, eu assistindo uma série chamada Outlander, que eu sou apaixonada por Outlander, eu já li os livros, né? E aí eu me apaixonei pela Escócia. E eu pensei assim,
que que eu não vou montar minha própria excursão? Porque se eu fosse por esse pacote, eu só ia conhecer a cidade do evento, né, dos eventos, que era Paris, e no ano de 2018 seria Birmingham, na Inglaterra. E talvez até a gente fosse para Londres, né, porque eu acho que não tem aeroporto lá, porque eu fui de trem, enfim. E eu pensei, por que não montar a minha própria viagem? Sim, eu dei a louca de montar a minha própria. Eu já tinha montado uma viagem com as crianças aqui dentro do Brasil, aquela coisa toda. Eu sempre montei os meus roteiros, já fiz excursões, mas eu pensei, eu quero ir para a Escócia. E se eu for com essa agência, eu não vou conseguir ir para a Escócia. Então, o que eu pensei? Eu resolvi vender meu carro, né, que já estava velhinho, né. Meu irmão vendeu ele para mim por R$4.900. Eu dei R$500 para ele e fiquei com 4.400. Esse valor de 4.400 era para mim comprar as passagens e um pouco de euro. Eu determinei que o máximo que eu pagaria de passagens era R$3.000. Tá? Só que nisso eu consegui, fazendo minhas pesquisas, eu consegui uma promoção que dava R$2.000 e de volta para Paris. Só que a minha ideia era ficar uns 10 dias, porque eu ia deixar minhas crianças, né, com o pai. E a minha ideia era ficar uns 10 dias lá, que eu achava que seria suficiente. E essa passagem eu teria que ficar 3 semanas lá, ou seja, dos 10 dias tinha mudado para 21 dias, né? E então, aí eu só sei que eu falei, né, eu pensei, bom, comprei as passagens, agora eu vou. E nesse meio tempo eu comecei a me organizar para ir, né, vendo os roteiros que eu ia fazer, aonde que eu ia chegar, porque a minha ideia era estar no Halloween na Escócia, que lá tem um ritual, o Halloween para eles, tá? Se chama, eu não sei se eu vou conseguir falar direito, tá? Meu inglês não é muito bom, ainda mais, né? Que é o Samhain, não. Tá? Que é uma festa, né? Que lá ela é folclórica, né? Que é o período que separa o mundo físico do espiritual, onde, tá, permite que fantasmas, fadas e outros seres especiais visitem o nosso mundo, tá? E isso tem na série, logo no primeiro episódio, quando a Claire e o marido dela vão para o Frank, eles vão para a Escócia, eles chegam lá nesse festival. E então, eu queria muito ir nesse festival. Então, pra mim, né, era prioritário eu estar lá naquele dia, né? Quando eu vi pela primeira vez sobre o ritual, ele era gratuito. Mas depois eu vou contar pra vocês. E eu fui... e essa passagem era sem bagagem despachada, tá? Então eu fui... Essa é a única foto que eu tenho com a minha mochila que tiraram de mim lá em Verona, tá? Eu fui exatamente com essa mochila, essa bolsa. Aqui era uma sacola de compras que eu tinha feito lá. E eu fui de mochilão pra Europa por 21 dias, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, foi a melhor experiência da minha vida. Claro, sem considerar quando eu fui mãe, quando eu me formei, né? Acredito que quando os meus filhos se formarem também, né? E quando eu realizar alguns outros sonhos também vai ser muito especial. Mas essa viagem foi um divisor de águas na minha vida. Porque no momento que eu decidi fazer essa viagem, eu fiz algumas mudanças na minha vida, né? Tanto física, né? Até pra vocês forem ver nas fotos, eu tô mais magra, né? Então, eu fiz muitas mudanças na minha vida pra fazer essa viagem. E eu saí daqui de Porto Alegre, né, pra São Paulo no dia 21 de outubro de 2018, né? E eu vou dizer pra vocês, assim, que foi bem cansativo. Eu nunca tinha viajado tanto, né? Assim, nunca tinha ido pra fora do país, nunca tinha atravessado o oceano. Então eu fiquei muito nervosa, até porque eu fiquei longe dos meus filhos, né? E também atravessei o oceano, né? Aquela coisa assim, se o avião cair já era. Era mar e mar. Eu consegui dormir, né? Apesar do nosso voo ter atrasado, eu consegui dormir de noite num avião. Né? Nunca tinha entrado num avião
tão grande, tão grande, tão grande, né? E foi a melhor experiência da minha vida. Então, sim, sim, vale a pena muito, 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 muito a gente economizar para realizar sonhos, vale muito a pena a gente se arriscar, vale muito a pena, não importa, é aquilo que eu falei já, não importa a tua idade. Se tu quer fazer alguma coisa que não vá matar alguém ou, né, prejudicar alguém, faça, né? Eu considero assim, foi depois dos 40, meu mochilão? Foi depois dos 40, mas eu me diverti pra caramba. Não tive problemas com a imigração, né? Talvez por conta da idade, mas foi maravilhoso, assim. E eu sei que no fim, o que era para ser só na Inglaterra, na Escócia e na França, se transformou em 6 países, né? Porque daí eu fui montando o meu roteiro e tinha alguns lugares que eu queria muito conhecer, como por exemplo Verona, na Itália. Eu era apaixonada, né? Eu imaginava aquela cidade maravilhosa que eu via no filme Romeu e Julieta, né? O Romeu e Julieta não do Leonardo DiCaprio, tá? O Romeu e Julieta que foi filmado antes mesmo de eu nascer, que é um que acontece em Verona mesmo. Ele é um filme bem antigo, se não me engano ele foi filmado em 1969, então ele é bem velho, né? E quando eu era criança eu assistia e eu achava lindo aquele filme. E chegar lá e ver tudo aquilo, pra mim foi muito maravilhoso. Então assim, quando eu fui pra Itália, na Itália eu fui pra Milão, Verona e Roma, né, que Roma também era um lugar que eu queria muito conhecer, mas como o meu orçamento era muito, muito apertado, eu não pude entrar dentro do Coliseu, né, eu tive que fazer algumas escolhas, né, não entrei no Coliseu. De Roma eu fui pra Irlanda, em Dublin, lugar maravilhoso, se não fosse o frio. Imagina, eu tava lá na Itália, tava quentinho, fui pra Irlanda, tava bem frio, né? Muitos brasileiros na Irlanda, Amei a cidade, é tudo muito maravilhoso, muito seguro mesmo. Da Irlanda eu fui pra Escócia, né, pra Edimburgo. A minha ideia era, eu tinha uma noção muito deturpada de tempo, eu acredito, né? Porque a minha ideia era conseguir ir para as Terras Altas e eu não consegui. Com relação ao Halloween Celta, eu não consegui assistir, mas eu assisti na Irlanda, né? Eu consegui assistir na Irlanda. Porque naquele ano que eu fui, foi a primeira vez que foi pago. E foi num lugar que eles fecharam. Eu fui nesse lugar antes de começar, mas não tinha mais ingressos. Ele era pago, mas era baratinho e não tinha mais ingressos para vender. Foi uma decepção. Nossa, foi muito triste eu não ter conseguido assistir. Mas eu assisti na Irlanda, na noite anterior. O que foi uma coisa boa, né? Pelo menos eu assisti na Irlanda, que lá também tem a cultura celta muito forte. Da Escócia, né, de Edimburgo, eu fui para Londres, né? Conheci um pouquinho de Londres, fui para esse evento do Cake Internacional em Birmingham. E de Birmingham eu peguei um avião e fui para Paris. Em Paris, fui na Torre Eiffel, não entrei no Louvre, né? Só fiquei lá na frente do Louvre. E eu queria muito fazer duas coisas, que era conhecer o Castelo de Versalhes, porque eu tinha assistido uma série chamada Versalhes, que eu chorei quando eu cheguei lá na frente, gente. Parecia assim que foi muito emocionante pra mim. Eu fiquei lá até me mandarem embora. Eu fiquei o dia inteiro lá dentro daquele castelo, tentando conhecer o máximo que eu podia, porque eu tinha uma noção que ele era só aquela frente, aquele castelo ali, aquele chafariz grande, só que ele é enorme, muito grande. E daí depois eu fui já que eu tava ali, né, eu resolvi ir pra Amsterdã, pra ver como é que era Amsterdã. E de Amsterdã voltei pra Paris, voltei pra São Paulo, voltei pra Porto Alegre, né. E aí, assim, foi o meu mochilão, né.
Eu tô me preparando para fazer uma próxima viagem, agora que tudo já voltou ao normal, né? Já estamos, vamos dizer assim, normalizados. Agora é mais difícil, eu acredito, de fazer a viagem, por questões não só financeiras, mas também porque meus filhos não querem mais ficar com o pai, né? Então... Mas assim, a minha ideia ainda é, tenho 2 destinos no meu caderninho aqui, que são 2 destinos que eu quero muito, 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 muito fazer, né? Então assim, eu tenho uns prazos ali que são as minhas datas, né? E eu tenho certeza que essas viagens eu vou trazer para vocês aqui de primeira mão logo quando eu fizer, né? E era isso, gente. Eu vou ver se eu consigo trazer mais informações sobre as viagens, né? Do que eu fiz, como é que eu fiz. Mas o recado aqui é: façam o que o seu coração manda. Por mais difícil que possa parecer, se organize, né? Junte dinheiro para realizar sonhos. Essa semana, né, a Glória Maria faleceu e ela era o meu exemplo de pessoa. O meu sonho era ter o meu passaporte carimbado, né? Não por os carimbos, mas por conhecer culturas novas, novos lugares. Ela conheceu 160 países, né? Eu conheci até hoje na minha vida o Uruguai. Conheci, né? Fui pro Uruguai. Fui para Paris, para França, né? França, Inglaterra, a Irlanda, a Itália, a Escócia e a Holanda, né? Então, assim, a minha ideia é conseguir verba para poder conhecer mais lugares, né? E sempre que eu posso, né, eu tento viajar, porque eu acho que além de investir, a gente tem que ter experiências, conhecer lugares, sentir coisas diferentes, né? Essa é a minha visão, né? Eu respeito quem não concorda com ela, mas a minha visão é: o mundo é pequeno demais pra gente não sonhar, né, e realizar. Tá certo, minha gente? Então me digam se vocês teriam coragem de fazer um mochilão depois dos 40, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu vou trazer aqui uma continuação dele, falando um pouco sobre os valores, como é que foi, enfim, essa é só uma introdução. Tá certo, gente? Um beijo, até a próxima, tchau!